Como parar de comer por ansiedade e emagrecer? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Aqui você vai aprender como a ansiedade interfere na sua alimentação e como você pode fazer para emagrecer. Porque dentro dos atendimentos, a gente consegue relacionar os exageros e a compulsão alimentar com a ansiedade. Eu me chamo Júnia Siqueira, sou nutricionista, terapeuta nutricional e aqui neste canal eu ensino mulheres a emagrecerem sem sofrimento, de forma saudável, comendo de tudo. Aqui você vai aprender que parar de comer por causa da ansiedade vai te ajudar e muito a emagrecer. Mas primeiro eu quero te falar o que é a ansiedade. Existem várias definições para ansiedade na literatura, mas as principais são a preocupação excessiva, o medo no dia a dia, uma perturbação pela incerteza da nossa vida. E uma coisa interessante é que muitas pessoas confundem a ansiedade com a depressão. Isso mesmo, é muito comum a gente ver pessoas confundindo a ansiedade com a depressão. Mas eu vou te falar a principal diferença entre as duas. Uma única diferença. A ansiedade, ela tem como característica principal a preocupação intensa. Já a depressão, ela é causada por uma tristeza intensa e constante. Sabe aquele dia que você está muito preocupada, que você não está bem, seja com uma apresentação da faculdade, seja com uma reunião de trabalho ou até mesmo um encontro que ainda vai acontecer? Isso é uma característica de uma ansiedade que é gerada por uma preocupação intensa, de algo que ainda nem aconteceu e você acaba sofrendo por isso, mesmo sem saber se vai acontecer o que você está ansiando na verdade. Existem alguns tipos de ansiedade e você consegue identificar elas. Um pós-trauma, um pós-cirurgia, um pós-acidente, uma síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, agorafobia, entre outros. Durante a pandemia, nós vimos muitos relatos de pessoas que tiveram pela primeira vez ansiedade, que aumentaram a ansiedade que já tinham, pessoas com síndrome do pânico pós-Covid. Eu fui uma pessoa que eu tive crise de pânico no pós-Covid. É uma sensação terrível, posso te dizer. É realmente a sensação de estar morrendo, de procurar ar e não encontrar. E aí, depois dessa pós-crise, acaba que a gente, às vezes, gera uma ansiedade maior com pequenas coisas, por exemplo, entrar num elevador. A gente começa a ficar com medo, ficar pensando se o elevador parar, o que vai acontecer. Eu cheguei a pensar que eu ia numa festa e se eu ficasse presa no banheiro. Então, tudo isso é gerado pela ansiedade que a gente tem. Claro que a gente deve procurar profissionais para tratar isso, só que muitas pessoas, nesse período da pandemia, começaram a descontar, a se refugiar na comida, principalmente na época que a gente não podia sair de dentro de casa. Então, as pessoas passaram a comer mais, a beber mais e muitas por causa da ansiedade que a pandemia, a doença, né, o que veio depois da doença provocou. E com tudo isso que você pode estar passando, o resultado realmente é descontar na comida. E durante os meus atendimentos, quando eu trabalhava pelo SUS, eu também comecei a observar as pessoas que não estavam tendo resultados positivos, tanto na balança quanto nos exames que estavam alterados. Mesmo alguma delas fazendo dieta ou mudando os hábitos alimentares, a gente não estava vendo um resultado positivo, um resultado esperado. E durante as conversas que a gente tinha dentro dos atendimentos, eu comecei a identificar algumas situações do dia a dia em que levava
as pessoas a comerem em excesso ou descontar as suas frustrações, as suas alegrias na comida. Eu tive vários casos que eu consegui identificar que esse era a raiz do problema, né? Mas teve um que me chamou muita atenção, era de uma mulher de 29 anos. Ela tinha um problema no relacionamento amoroso dela, só que ela não imaginava que a compulsão, os exageros alimentares dela estava relacionado a este problema. No início ela realmente nem falou sobre isso, porque muitas pessoas acham que não tem ligação. Só que eu fazia muito questionamento, porque faz parte do meu trabalho para conhecer, para descobrir o porquê que está acontecendo isso. E aí eu consegui chegar nessa conclusão. E ela escondia dentro do quarto alguns alimentos, principalmente doces e bolachas, para que quando ela se sentisse triste e impotente, ela comesse escondida. E tudo isso que ela passou, existe um nome para isso. Você pode não saber, mas existe, que é o comer emocional. E eu vou te contar rapidinho o que é esse comer emocional. É quando você busca por uma comida sem ter fome. Isso é causado por pensamentos tanto positivos quanto pensamentos negativos. E é por isso que é preciso identificar se existe ansiedade e como você pode controlar e sair dela. Claro que eu posso te ajudar quando se fala em alimentação e relacionamento com o seu corpo. No mais, os outros profissionais que você deve procurar é para te ajudar a sair da ansiedade. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é não procurar ajuda, ou procurar ajuda e parar, porque se sentem bem. Então, é preciso procurar ajuda, não façam isso sozinhos. Nesse processo todo, eu te ajudo a melhorar o reconhecimento da sua fome, da saciedade e também saber reconhecer a diferença entre fome e vontade de comer, porque a maioria das pessoas passam por isso e não sabem realmente que existe essa diferença. Quando você está com fome, o seu corpo, ele emite alguns sinais, que com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse feeling de reconhecer esses sinais. Quando a gente é criança, a gente come e para de comer porque a gente está saciado. A gente não come para encher. A gente brinca até assim, menino, você comeu pouco, come mais. Muitas mães insistem com os filhos, mas mesmo eles comendo pouco, eles comeram até se sentirem saciados. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso por vários fatores. E aí, um dos sinais que o corpo emite, quando está com fome, é a barriga roncar. Às vezes fala assim, mas eu não consigo sentir, mas é porque isso tem que ser trabalhado. Outra coisa que pode acontecer é uma fraqueza e uma dor de cabeça leve, mas isso ocorre bem no início da fome, porque depois os sintomas são maiores. E a vontade de comer é diferente. Sabe quando você simplesmente vai para a cozinha, abre a geladeira, abre os armários, procura e não sabe o que quer? Isso é vontade de comer. Você come o que vem pela frente. E aí, quando a gente não trata isso logo no início, pode levar a casos mais graves como transtorno alimentar. E aí pode vir a bulimia, que é quando você come por compulsão muito, vem a culpa e aí você induz ao vômito, anorexia, que é a ingestão extremamente baixa de calorias, a pessoa tem muito medo de engordar, e a drancorexia, que é a substituição de alimentos sólidos por alimentos líquidos, de preferência com álcool. E esses transtornos são extremamente perigosos para a saúde. Dependendo do grau que ele chega, pode levar até a morte. Alguns anos atrás, eu conheci uma menina por volta de 14, 16 anos. Ela tinha uma irmã de quase da idade dela, praticamente da idade dela. Elas eram muito parecidas, muito próximas. A única diferença entre as duas era o número da roupa. Uma vestia um número a mais do que a outra. Por exemplo, uma vestia 34 e a outra vestia 36.
Ninguém que estava de fora conseguia enxergar essa diferença, mas a que vestia um número a mais, ela conseguia ver. E com isso, ela começou a se enxergar de outra maneira, ela começou a se ver gorda no espelho. Ela levava comida para dentro do quarto, dizendo que já tinha comido, comia muito pouquinho para mostrar que estava ingerindo alguma coisa, chegava às vezes a jogar comida fora e fingia que tinha comido. Cada dia mais ela se sentia preocupada, ansiosa, porque ela se sentia muito feia e muito gorda. Eu não lembro ao certo quanto tempo a família levou para detectar que ela tinha anorexia. Eu sei que ela ficou um tempo internada, ela já não conseguia comer, ela pedia por alimento, mas ela não conseguia ingerir. E nesse meio tempo, a família descobriu, dentro do guarda-roupa dela, algumas comidas, de maioria delas doces, dentro do guarda-roupa, que ela escondia. Eu lembro um dia que eu vi ela antes de ser internada, e ela estava muito magra. E ela estava de calça e o vento bateu na perna dela e deu para perceber o quanto a perna dela estava fina. Era mais ou menos isso aqui do meu braço. Infelizmente, o final, né, dessa situação foi trágica e ela acabou falecendo. E acredito que você deve estar se perguntando por onde que você pode começar para identificar se está passando pelo processo de ansiedade e utilizando a comida como refúgio. Nós vamos começar do básico do básico. A primeira coisa que você deve fazer é começar a prestar atenção nas regularidades desses episódios de exagero. E outra coisa muito importante, sempre anotar. Pega um caderno, pega a agenda, pega um diário. Muitas pessoas, quando eu falo que é preciso anotar tudo, elas não gostam. Torcem até o olhar. Mas depois elas conseguem enxergar os benefícios que isso pode trazer. Depois de anotar tudo, de perceber tudo, você começa a notar os sentimentos e os pensamentos que surgem antes e depois dos episódios de exagero. Porque assim você vai conseguir identificar a raiz de tudo e vai poder levar para o terapeuta nutricional, para o nutricionista e para a sua rede de apoio. Um exemplo bem simples para você observar no seu dia a dia se no trabalho você teve algum aborrecimento, se no dia a dia você está tendo algum medo recorrente, ou uma alegria exagerada, ou se você foge da autorresponsabilidade, que é quando você coloca a culpa por não conseguir determinada coisa no outro. Eu tive uma paciente algum tempo atrás que ela aprendeu, né, passou pelo processo, ela aprendeu a reconhecer a fome, a saciedade, chegou a emagrecer, mas de repente voltou a engordar e engordou mais do que tinha emagrecido. Sabe por que isso aconteceu com ela? Porque ela não tratou corretamente a ansiedade. Como ela já estava bem, ela achou que poderia sozinha seguir o processo. E isso é um erro que a maioria das pessoas cometem. Hoje, depois de tudo isso, ela conseguiu emagrecer 22 quilos, come de tudo, sempre comeu de tudo nesse processo, nunca passou fome e está praticamente curada da ansiedade. Só aquelas ansiedade que a gente tem por um projeto, por uma viagem, por determinada situação que a gente vai viver. Um outro exemplo que eu vou te dar às vezes as pessoas não conseguem imaginar isso. Eu nunca tive problema com a comida, nunca tive problema com o meu corpo. Em 2021, no final de 2021, eu comecei a perceber que quando eu discutia, brigava, me irritava com uma determinada pessoa, eu ia em busca da comida. E um dia eu me vi dentro da cozinha. Eu não vi o meu trajeto da onde eu estava até chegar na cozinha, mas eu me vi já dentro da cozinha procurando alguma coisa para comer. Só que dentro de casa eu não tenho alimentos que fogem da minha rotina. Então eu sempre ligava e pedia sanduíche. Só que eu comecei a perceber isso e pensei, tem alguma coisa errada? E aí eu fui notar que tinha mais ou menos 3 meses que eu não me olhava no espelho, que eu não olhava nem no meu rosto quando eu me maquiava.
Quem me via na rua não imaginava de jeito nenhum que eu estava passando por uma situação como essa. E aí eu fiquei muito preocupada, porque a primeira pergunta que me veio à mente foi: por que eu estou passando isso? Como eu estou passando isso? Logo eu que ajudo tantas pessoas. Mas qualquer pessoa mesmo, até mesmo nós profissionais da área, estamos sujeitos a isso, né? Antes de ser nutricionista, antes de ser terapeuta nutricional, eu sou humano. Então a gente pode passar por isso. Logo em seguida eu levei para minha rede de apoio, eu mesma consegui identificar a raiz para levar para eles, para a gente tratar. Eu comecei a fazer o que eu aplicava com as outras pessoas em mim e parei de descontar o que eu sentia em relação a essa pessoa na comida, né? Porque eu consegui identificar a raiz do que estava me levando a fazer isso. E aí, a gente trabalha em conjunto. Agora, eu vou te mostrar um dado que eu fiquei impressionada, porque a gente sabe que existem muitas pessoas com ansiedade, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde deu um título para o Brasil, um título não muito bom, porque a gente está acostumado a ter títulos de Copa do Mundo, a ter títulos de Miss, a ter títulos de Olimpíadas. Só que neste ano, o Brasil ganhou o título do país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros vivem com transtorno de ansiedade. E no mundo, é em torno de 33% da população. Com as pesquisas que eu fiz, em 5 artigos científicos que foram escritos entre 2018 e 2020, eles utilizaram para a pesquisa 130 pessoas, tanto homens quanto mulheres, e mostrou nesses estudos que a ansiedade e a obesidade é predominante em mulheres. 80,8% das mulheres que participaram tinham ansiedade e eram obesas devido a isso. Além de mostrar que o comportamento alimentar e emocional aumenta quando tem níveis elevados de ansiedade. Isto é, quando tenta fugir de alguma situação. E hoje é isso. Eu encerro mais um vídeo para o canal. Te agradeço por ter ficado comigo até agora. E se você quiser cuidar e aprender como melhorar o seu relacionamento com a comida, com o seu corpo, emagrecer de forma saudável, comendo de tudo e sem dieta, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo.